A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 51. Eu gostaria de ler esse texto para a nossa reflexão, a nossa meditação nessa manhã. E à medida que você for achando, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Salmos, capítulo 51, vou ler do versículo 16 ao 19. Amém? Se você já achou, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura. Se tem alguém pertinho de vocês sem a Bíblia, chame esse irmão para ler junto com você, ou então acompanhar na projeção. Vou ler na NVI. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradas dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Só até aqui o texto para a nossa meditação, a nossa reflexão. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Reconhecemos, Senhor Deus, que se estamos de pé pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agora pedimos a ti, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor encontre nesse ambiente corações e ouvidos abertos, Senhor Deus, ao que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Embora os nossos olhos naturais, Senhor Deus, não possam enxergar, mas se há, Senhor Deus, algum impedimento, Senhor Deus, no mundo espiritual, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer cair por terra, e que em nome de Jesus nada venha impedir que aquilo que corações precisam nessa manhã venham receber do Senhor. É a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode tomar o seu assento, por favor? O tema dessa nossa palavra nessa manhã vai ser compartilhado no telão junto com a igreja. Obedecer
de verdade. Se tem uma coisa que a igreja, nesse tempo, vai precisar aprender e estar preparada para lidar, é com aquilo que não é uma fé verdadeira. E talvez isso seja o maior problema da igreja dos dias de hoje. É ensinar e também praticar uma fé que não tem nada a ver com aquilo que nós deveríamos viver. A obediência, irmãos, ela nunca na nossa vida, na sua caminhada, a obediência ela nunca deve ser, e entendo o que eu vou dizer para a igreja nessa manhã, a obediência nunca deve ser uma ferramenta de troca na vida de quem conheceu a Cristo. A obediência, ela nunca deve significar uma ferramenta de troca na vida de quem conheceu a Cristo, mas deve significar uma evidência de quem foi transformado nesse encontro com Cristo. Eu vou repetir isso para você. A obediência a Deus, ela nunca na nossa vida pode significar uma ferramenta de negociação, uma ferramenta de troca numa vida de quem conheceu a Cristo. Mas ela deve significar, ela deve ser a evidência de quem foi transformado nesse encontro com Cristo. Nós vivemos hoje num tempo, e entenda isso por favor, pessoal, em que é muito comum nós estarmos em constantes atitudes na nossa vida, em diversas áreas, em diversos setores, constantes atitudes que são fundamentadas em interesses, de uma maneira objetiva ou subjetiva. A forma como nós falamos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós buscamos as coisas, na maioria das vezes, isso tudo está alicerçado, fundamentado em interesses. Sejam eles objetivos ou não, sejam eles subjetivos, talvez, nós estamos sendo movidos por interesses. E quando nós não nos atentamos para uma vida de atitudes com base em entendimento, vou repetir isso para você, quando nós não nos atentamos para uma vida com base em entendimentos, os interesses, eles acabam nos levando a atitudes que geram práticas, muitas das vezes, vazias de verdades, ou práticas superficiais, ou talvez também inconstantes. O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Isso é baseado em entendimento, ou é baseado em interesse? O que me faz viver, o que me movimenta, é o entendimento daquilo que eu faço, ou é o interesse por aquilo que eu faço? E quando nós não nos atentamos para atitudes na nossa vida, com base em entendimento do porquê nós fazemos, os interesses, eles entram no cenário, e eles começam a nos levar, muitas vezes, a atitudes, a práticas vazias de verdades, ou então a práticas superficiais, inconstantes. Por quê, pastor? Porque não há entendimento. Não há entendimento. Tudo que é movido por interesse tem data de validade marcada. Tudo que é movido por interesse nos leva a atitudes inconstantes. Tudo que é movido por interesse nos leva a realidades superficiais. É por isso que quando nós olhamos para realidades movidas por interesse, a gente vê exemplos de pessoas que mudam o tempo todo. Você já deve ter conhecido pessoas que mudam o tempo todo. Porque aquilo que ela vive não tem entendimento. Só tem interesse. Só tem interesse. Pastor, é verdade, hoje
O mundo está cercado de pessoas que mudam o tempo todo, o tempo todo. Uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora está cheia de Deus, outra hora está vazio. Uma hora está querendo mais, outra hora não quer mais nada. Tem pessoas que a gente tem que conhecer todo dia. Alguém já ouviu aqui falar de alguém que é de lua? Ninguém ouviu falar, né? A pessoa de lua, você tem que conhecê-la todo dia. Por quê? Porque os interesses nos levam, muitas vezes, à mudança o tempo todo. Não, eu desejo isso para a minha vida. Amanhã você já não deseja mais. Porque o interesse mudou. A gente olha para exemplos e pessoas que faz tudo olhando para as circunstâncias. Falta de entendimento nos faz olhar para as circunstâncias. Aconteceu isso que eu não queria. Não foi do jeito como eu gostaria. Agora eu fui mandado embora. Agora eu estou doente. Agora eu estou com um problema. E logo a pessoa para de fazer. Por quê? Faz com os olhos nas circunstâncias. A falta de entendimento, muitas vezes, faz a pessoa, muitas vezes, praticar o que pratica, olhando para as circunstâncias. Pastor, hoje eu não vou não, porque, sabe, eu estou assim, estou assado, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quantas vezes na nossa vida a gente não presenciou práticas assim, por causa da falta de entendimento. Não, eu estou com dificuldade nisso, eu estou passando por um momento difícil, mas eu não faço isso baseado em interesses. Eu comecei essa mensagem dizendo para a igreja que a obediência não deve ser uma ferramenta de troca. Eu faço isso. Mas aí, olha o que eu estou vivendo agora. Orei, fui no culto de domingo à noite, que era o culto de adoração e clamor. Olha como é que eu estou agora aí, olha a minha situação. Porque muitas vezes a falta de entendimento nos leva a uma prática em que nós fazemos olhando para as circunstâncias. Eu fiz, ninguém me deu parabéns, ninguém me elogiou, meu irmão, não vou fazer mais, pastor. Por causa da falta de entendimento. A falta de entendimento leva a pessoa a deixar grupos na mão. Falta de entendimento. Hoje eu não vou para a oração, não. Hoje eu não vou lá servir no ministério, não. Muitas vezes a falta de entendimento nos leva a deixar outras pessoas. Você sabe por que muitas pessoas dentro da igreja são sobrecarregados? Porque muitas pessoas ainda não aprenderam a fazer com entendimento. Hoje eu não vou lá servir não, porque eu não sabe. Quantas vezes a gente não deixa o irmão sobrecarregado? Seja de um ministério, seja de uma atividade, por causa de falta de entendimento. Muitas vezes a falta de entendimento, a pessoa, ela faz e não se sente feliz quando faz. Por causa do interesse pelo qual faz. Às vezes a pessoa vive uma realidade em que nada para ela está bom. Ela pode fazer e nada para ela está bom. Nada para ela satisfaz, por causa da falta do entendimento. Hoje nós vivemos numa geração que procura mais estímulo do que entendimento. Procura mais alguma coisa que possa estar sempre empurrando, do que, na verdade, ter entendimento sobre aquilo, conhecimento sobre aquilo. A nossa prática de obediência, escute isso, irmãos. A nossa prática de obediência não pode ser definida pelo que acontece depois de obedecer, mas pelo prazer de poder obedecer. Eu vou obedecer. O que Deus vai me dar depois que eu obedecer?
eu vou obedecer e acho que eu vou ficar curado. Eu vou obedecer e acho que vou conseguir um emprego novo. Eu vou obedecer e eu acho que aquela causa na justiça vai ser ganha. Eu vou obedecer e aí então eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou obedecer. Meu irmão, a nossa prática de obediência não deve ser por aquilo que vai acontecer depois de obedecer, mas pelo prazer, o privilégio de poder obedecer. Porque senão, a nossa obediência se transforma numa ferramenta de troca. Eu estou obedecendo por quê? Eu estou indo à igreja por quê? Eu estou adorando por quê? Eu estou fazendo por quê? Eu estou me dedicando por quê? Por aquilo que vai acontecer depois. E não pelo prazer em poder obedecer. E quando eu olho para a obediência por aquilo que vai acontecer depois, eu não obedeço de verdade. Eu só estou vivendo uma prática de um interesse que tem data de validade para acabar. Antes de começar essa mensagem, eu disse que talvez a igreja vá sofrer muito nesses dias, mais do que nunca, por aquilo que tem ensinado e que muitas vezes é completamente diferente do que aquilo que deveríamos viver. A obediência não é por aquilo que Deus vai lhe dar. A obediência é por aquilo que Deus já lhe deu na cruz do Calvário. A obediência não é por aquilo que vai acontecer depois, mas pelo prazer que eu e você temos de obedecer a Deus. A primeira frase que eu falei nessa mensagem foi que a obediência não deve ser uma ferramenta de troca na vida de quem conheceu a Cristo, mas uma evidência de quem foi transformado nesse encontro com Cristo. Davi ele estava vivendo dias terríveis quando ele estava escrevendo esse salmo. Não estava nada simples, não estava nada confortável na vida de Davi. E nesses dias em que as coisas não estão confortáveis, a obediência, ela pode ser muito perigosa. Pastor, como assim a obediência ela pode ser muito perigosa? Se ela não for entendida como precisa ser, a obediência muitas vezes ela só é praticada para se sair de um estágio. Davi ele estava em dias extremamente desconfortáveis. E nesses dias em que as coisas estão de cabeça para baixo na nossa vida, a obediência ela pode ser muito perigosa se ela não for entendida como ela precisa ser entendida. Quando nós entendemos que obedecer é para mudar um quadro de desobediência, nós estamos pensando mais em nós do que naquilo que Deus pensa. Davi estava vivendo um momento na sua vida que tudo estava de cabeça para baixo. Porque ele desobedeceu. A obediência não é para se corrigir o ato da desobediência. A obediência, na verdade, é para corrigir um coração, entendendo que nós precisamos pensar não em nós, mas naquilo que Deus pensa. Então Davi agora, ele olha para todo o cenário, toda a realidade, e ele entende tudo que ele estava vivendo. Ele olha para tudo que ele estava experimentando, e ele sabia inclusive os riscos de fazer qualquer coisa, apenas pelo interesse de mudar aquele cenário difícil. O problema da obediência, quando se olha somente para o sofrimento, o problema dessa obediência é que ela acaba. Eu obedeci, pastor, porque as coisas estavam indo mal. E quando as coisas melhoram?
Porque se a obediência acaba, quando as coisas começam a melhorar, a obediência era apenas uma prática de interesse. A obediência era apenas uma ferramenta de troca. A obediência era para resolver o problema da desobediência, não para tratar o seu coração, para deixar de pensar somente em você e pensar naquilo que Deus pensa. A nossa obediência, ela deve, portanto, nascer de um coração que compreendeu a vontade de Deus como maior do que a nossa e como algo que nos enche e nos dirige, independente das circunstâncias. Eu decidi obedecer não pelo que vai acontecer depois. Eu decidi obedecer independente das circunstâncias. Eu decidi obedecer porque eu tenho prazer e entendo um privilégio que tenho na minha vida em obedecer. Então Davi, ele compreende isso, e nesses versículos, ele mostra que a obediência, ela não podia nascer das circunstâncias. Porque tudo estava indo mal. Porque a situação não estava fácil. Davi, ele percebe que a obediência tinha que nascer de um coração quebrantado. Esse Deus, ele jamais desprezará. Deus, ele não vai olhar para aquilo que você está fazendo, que é bonito, ou que você julga ser maravilhoso. Deus, ele vai olhar para aquilo que está no seu coração. E então ele diz, no versículo 16 para frente, o Senhor não se agrada de sacrifícios. Porque se o Senhor se agradasse de sacrifícios, qual era a dificuldade do rei fazer isso? Não, o Senhor não se agrada em sacrifícios, nem de holocaustos. Aí Davi vai dizer no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. No versículo de número 19, aí ele vai dizer, aí então, te agradarás dos sacrifícios que agora são sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nessa hora, irmãos, Davi entende, a minha obediência não pode ser uma ferramenta de troca. Só que muitas vezes a gente vem para a igreja porque a gente está com problema. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a vida está difícil. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a gente está chorando. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a vida está de cabeça para baixo. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a gente está despedaçado. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a gente perdeu alguma coisa. E aí na igreja, a gente ouve uma palavra num culto isolado, num encontro isolado, que está mais próximo do que aquilo que a gente quer ouvir, do que aquilo que a gente precisa ouvir. E a gente fala, opa, é esse Deus que eu quero para a minha vida. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí então, isso vai mudar na minha vida. Isso vai melhorar. E aí a gente começa a enxergar uma fé que vive uma obediência por troca. Irmãos, Deus pode mudar o quê? O que Deus pode mudar? Tem alguém dormindo aí? O que Deus pode mudar, irmãos? Tudo. Mas tudo que Deus muda sem propósito ou com propósito? Com propósito. Deus não vai mudar porque você agora obrigatoriamente está obedecendo. Comecei a obedecer, pastor. Deus vai mudar. A palavra vai dizer sobre as bênçãos vindas da obediência, mas não uma obediência com sentimento de troca. Eu quero viver isso, então eu vou obedecer. Aí o Davi vai dizer, não
não é esse tipo de obediência que Deus quer. Porque se tivesse que sacrificar, se tivesse que fazer, eu faria. Mas os sacrifícios que agradam a Deus é uma obediência de quem viveu uma transformação no encontro com Cristo. Isso é obedecer de verdade. É o justo viverá pela fé, por aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário. Não é o justo viverá pela fé que pode me dar isso, pode me dar aquilo, pode transformar isso. É o em Deus posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Não é agora eu vou vencer tudo, vou ganhar tudo, vou... Essa semana, irmãos, eu ouvi um pastor pregar dizendo que Jesus era milionário e que Jesus tinha uma casa na praia. E porque Jesus tinha uma casa na praia, é antigo? Eu estou igual... E que Jesus tinha uma casa na praia, e que o crente que não tem uma casa na praia... Quem que tem uma casa na praia, irmãos? A gente está ruim de fé, hein? A igreja é próximo do Rio, né? A gente tem 2 praias aqui em Barra do Piraí. A praia do Paraíba e a praia do Piraí. Irmãos, e posso te falar uma coisa? Para minha tristeza, eu estou rindo aqui de nervoso. Se esse pastor estivesse pregando aqui hoje, essa igreja já está com gente um em cima do outro. Porque o povo gosta de ouvir isso. Você não tem uma casa na praia, não? Jesus era milionário. E eu não gosto, ele diz isso nesse vídeo, eu não gosto dessa fé que faz uma apologia ao sofrimento, à desgraça. Eu falei assim, meu Deus. A gente vive esse tempo hoje, igreja. A gente vive esse tempo hoje. Do fé, do obedecer por aquilo que eu quero. Que isso? Então, olhe para esse momento, olhe para esse ensinamento. A igreja vai sofrer muito, por muitas das vezes, ensinar aquilo que não é obediência. É barganha. E Davi está dizendo isso, não. Eu poderia aqui matar 1000 ovelhas, sacrificar o que eu quisesse. E isso não agradaria a Deus. Porque não é o que eu quero depois de obedecer. É o prazer em obedecer. Então olhe para isso nessa manhã e perceba que uma obediência, pensando em algo que se deseja, é uma falsa obediência. Eu vou obedecer para viver isso, para ganhar isso. Isso é uma falsa obediência. E nós precisamos vigiar e fugir de uma falsa obediência. Porque se nós estamos desejando fazer algo por interesse, nós estamos obedecendo de uma maneira errada. A gente não obedece para aquilo que a gente vai ganhar. A gente obedece porque temos Cristo na nossa vida. E isso é o mais importante. Uma obediência que não vem do que Jesus fez na cruz é uma obediência perigosa. É uma obediência perigosa. Por que eu obedeço? Porque um homem justo, íntegro, puro, sem defeito, sem pecado, veio ao mundo, se transformou em homem como eu e você. Ele sim não tinha pecado nenhum, e mesmo não tendo pecado nenhum, morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos meus erros, para me dar o que eu não merecia, para ser fiel a mim para o resto da minha vida, e mesmo assim, a gente quer obedecer para o que a gente vai ganhar. O carro que você deseja na sua vida não é maior do que a graça que Jesus conquistou na cruz.
A casa que você sonha não é maior do que o que Jesus conquistou na cruz. Porque se a gente fala assim, eu quero ganhar mais, eu quero ter esse emprego dos meus sonhos e vou obedecer por conta disso, você está dizendo que Jesus morreu na cruz para você ter esse emprego dos seus sonhos. Que mentira, irmãos. Não tem nada a ver com fé verdadeira. Esses dias, especificamente quinta-feira, minha filha veio conversar comigo, que cometeu um erro. Ela veio conversar comigo e cometeu um erro. Papai, eu cometi um erro e eu não estou bem por causa desse erro. Estava nervosa, queria conversar. E eu sentei com ela para conversar com ela. E falei para ela assim, filha, às vezes a gente, por causa de uma fé errada, ou que a gente escutou, a gente acha que Deus, Ele é um algoz, com um chicote na mão lá do céu, preparado para nos arrebentar, depois de qualquer erro que a gente comete na vida. Deus não é um monstro, Deus não é um mercenário, Deus não é alguém que está só esperando você errar para pisar na sua cabeça. E eu falei para ela do que era a graça de Deus, do que era o amor de Deus, do que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E falei, filha, você não fez com intenção, Deus já te perdoou. Você já orou, já orei, mas vamos orar de novo, oramos. Deus já te perdoou, tenha paz no seu coração. Mas sabe, irmãos, a gente muitas vezes ouviu de tanta gente um ensinamento errado, que às vezes a gente vive um evangelho mais de culpa do que da graça. Deus já nos perdoou, a gente não. E aí, por conta disso, a gente fica a vida toda, eu vou obedecer para ver se essa culpa sai do meu coração. Eu vou obedecer, meu irmão, isso não é obedecer de verdade. Porque uma obediência que não vem do que Jesus fez. Por isso que eu digo, irmãos, que um crente que se diz que nasceu de novo em Cristo Jesus, achar normal ficar fora do culto, ficar fora da Santa Ceia, não pode ser comum. Porque eu estou dizendo assim, não tem nada maior do que, em memória de mim, é dizer assim, não tem nada maior na minha vida do que Jesus fez na cruz do Calvário. O meu carro não paga isso, a minha influência não paga isso, o meu dinheiro não paga isso, a minha profissão não paga isso, o meu carro não paga isso. Jesus foi lá e pagou por mim e por você. Não dá para entender. Eu obedeço não pelo que vai acontecer depois, eu obedeço pelo que já aconteceu. Isso é obedecer de verdade. É dizer, eu obedeço pelo que já aconteceu, pelo que Jesus já fez na minha vida, mesmo sem merecer. É Davi dizer isso, eu não vou obedecer para mudar o quadro que a desobediência gerou, não. Eu vou obedecer porque eu preciso entender que o meu prazer está em ter um coração agradável, não naquilo que eu quero, não naquilo que eu penso, mas naquilo que Deus pensa. Davi diz assim, não, poderia fazer o que eu quisesse, mas Deus não pensa assim. É como Deus pensa. E por último, Davi vai dizer isso. Os sacrifícios, se puder projetar por gentileza o versículo 17, eu agradeço. Os sacrifícios que agradam a Deus. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Toda a igreja? Em uma única só voz. Vamos lá? Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não nos desprezarás. Davi está dizendo assim, o nosso coração precisa se manter quebrantado em todo tempo, para a obediência ser um prazer. O meu coração, o seu coração, precisa se manter quebrantado, para a obediência ser um prazer. Ah, como eu amo obedecer ao Senhor. Por que você ama obedecer ao Senhor? Ah, eu amo obedecer ao Senhor
por aquilo que Ele já fez na minha vida. Ah, não, eu amo obedecer ao Senhor por aquilo que Deus vai fazer. Eu amo obedecer ao Senhor pelo milagre que eu desejo viver na minha vida. Pelo que nós amamos ao Senhor, obedecemos ao Senhor. Que na nossa vida, irmãos, a gente possa sempre olhar para essa realidade e dizer: Senhor, eu quero obedecer de verdade. Obedecer de verdade. Eu quero terminar lendo um salmo escrito pelo mesmo salmista, o Davi, capítulo 40, e o versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Obedecer a Deus para mim é um prazer. Não obedeça de uma maneira errada. Obedeça de verdade. A gente precisa manter o nosso coração quebrantado. Porque a gente entendeu que não é aquilo que a gente pensa, mas é aquilo que Deus pensa. A nossa obediência não deve ser uma ferramenta de troca. A nossa obediência deve ser por aquilo que Cristo já fez na nossa vida. Senhor, obrigado. 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 Eu quero obedecer por isso. Pelo privilégio que eu tenho de obedecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Rique e abundantemente. Em nome de Jesus.